tudo bem, pessoal? E hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro de apresentar os profissionais que têm parceria com a nossa empresa Alfa. Hoje estamos com o Gilberto do Kuma Company. Gilberto, eu vou perguntar para você. O que é o coating? Você poderia explicar para todo mundo? Hoje nós vamos aqui tirar algumas dúvidas, né, sobre o que é o revestimento de piso. Revestimento de piso geralmente parece algo bem simples, mas existe alguns tipos de revestimento. Hoje aqui vamos tirar algumas dúvidas, dar algumas perguntas sobre o que é revestimento de piso e quais são os seus benefícios, tá? O Gilberto, como nós, também é descendente que está morando aqui no Japão, né? E está um sucesso, né, nessa região, acho que em todo o Japão, na verdade. A maioria de nossos clientes, nós indicamos, né, o Gilberto por conta do trabalho dele, que é muito bem feito, tá? Então, vamos lá para algumas perguntas que a gente vai estar fazendo hoje para o Gilberto. Gilberto, nós gostaríamos de saber mais sobre você. Quando começou? Como é que foi? Você sempre trabalhou com isso? Você chegou no Japão quando? Qual foi o gatilho que deu início a essa profissão? Você poderia nos falar, por favor? Sim. Eu acredito que foi mais ou menos uns 7 anos atrás, quando os brasileiros começaram a adquirir suas casas. Então faltava, no meio da comunidade, a mão de obra entre brasileiro e brasileiros, né? A maioria tudo japonês, e por ter dificuldade na língua, a maioria acabava de não fazer os seus opcionais porque não sabia onde buscar. E aí a gente começou a trabalhar com a comunidade, foi vendo a dificuldade. Aí é onde nós começamos a ver as empresas japonesas trabalhando com revestimento de piso, ou a impermeabilização de piso, né? Aí foi aonde a gente buscou a qualificação, se qualificar, conhecemos as dificuldades dessa questão de saber qual era a diferença, porque muitos compravam o revestimento de piso, mas não sabia qual a diferença entre alguns deles, que deve ter uns 4 a 5 tipos. E aí buscamos informações, fizemos curso, ficamos especializados na área, e hoje nós atendemos o Japão praticamente quase todo. Certo. Para esse tipo de profissão, Gilberto, precisa de uma licença? Como que funciona? Sim, precisa de licença. Geralmente, quando você começa a trabalhar, acho que qualquer profissional na área no Japão, que seja com reforma, instalação de ar-condicionado, fiação, tudo isso precisa de uma licença. Então a gente se habilitou, né, fez certinho o curso, e hoje nós temos um respaldo da empresa que a gente presta serviço com os produtos deles, então tem esse respaldo e tem sim a garantia, também a qualificação. Certo, Gilberto, quando você fala a gente, você teria funcionários? Como que seria? Em quantas pessoas o Kuma Company ela presta serviço para os clientes? Sim, então na verdade o Kuma Company geralmente são eu e a minha esposa. Hoje a gente atende o Japão inteiro só eu e ela, porque os trabalhos são agendados. E por que ficar só eu e ela? Porque é uma responsabilidade muito grande. Quando você pega uma casa nova, ou que seja uma casa usada, você vai pegar uma casa, você vai fazer o tratamento do piso dessa pessoa, então praticamente você tem que ter muita responsabilidade. Então dentro disso, eu vi que realmente há uma responsabilidade muito grande. Então hoje a gente consegue atender cada um no seu dia, na sua agenda, ou na entrega da sua casa, mas até hoje trabalho já praticamente 7 anos, eu e a minha esposa, somente nós dois. Por questão de limpeza, nós não fazemos correndo, nós fazemos reparo no piso, então tudo isso aí acaba não pegando uma quantidade, porque talvez faz muito rápido e talvez a qualidade final do trabalho fique a desejar. Entendi. E quando você fala que vocês não fazem rápido, que procuram caprichar no trabalho de vocês, quanto tempo demora para passar os produtos em um pedido de um cliente, uma casa, um apartamento? Como que funciona? Assim. Então, no mínimo a gente pede 2 dias para que possa entregar o trabalho finalizado. O primeiro dia a gente geralmente faz a limpeza, faz os masquingos, defende as laterais de porta, tampa, veda toda o rodapé da casa. Então faz todo o trabalho como se fosse fazer uma pintura. E depois, no segundo dia, a gente faz toda a lixação manual. Não pode fazer
fazer uma lixação com máquinas em cima desse material. Nós temos que fazer tudo manual, agachado, a casa inteira, o primeiro, segundo andar, escada, banheiro, tudo manual, fazer a correção. E no segundo dia a gente aplica o verniz na superfície. E depois nós entramos com as máquinas, que seriam máquinas de secagem UV, e a secagem é imediatamente instantânea. Certo. E no caso, esses maquinários, nós vamos estar colocando aqui no vídeo a foto de como seriam esses maquinários. Sim. Né? Porque assim, a gente não faz ideia de como é feito esse processo, né? Quando se fala máquina UV, a gente imagina, sendo mulher, a unha em gel. Eu não sei se é a mesma coisa, mas seria aquela luz ultravioleta, azul, então seria da mesma forma. Sim, exatamente. Com toda certeza, isso você falou. Seria um pouquinho maior, mas o peso, praticamente o peso principal, que seria da fonte, ela fica parada num local, e geralmente a gente só anda com a luz, que está em torno mais ou menos de 2 quilos, mais ou menos. Então, praticamente, o maquinário ele é leve, que a gente manuseia para secagem. Então, o manual, o que acontece? A gente o manual explica para o cliente toda essa parte de secagem e tudo. E também tem mais uma. Essa tinta só pode ser a secagem feita com essa luz. Tá? Entendi. E no caso, né, Mayumi, os clientes perguntam pra gente sobre tipo, né, de cotingo. Sim, quais os tipos que existe cotingo? Porque tem um cotingo que a gente pode ver, que nem esse aqui. Ele não é tão brilhoso. O piso normal, ele é assim, bem fosco, né? O piso dele, ele tá, assim, vamos dizer que ele tá puro, ele tá virgem, não tem nada nele. Sim. Aqui dá pra ver que tem uma camada, mas esse daqui tá muito mais brilhoso. Ó, não sei se dá pra vocês verem aí. Aqui não tem nada e aqui tem o super cotingo do seu Gilberto, porque dá pra ver que ele é muito bonito. Agora esse daqui também é do seu Gilberto, mas ele tá um pouquinho menos brilhoso, né? Esse daqui tá mais. Por quê? E qual a diferença de um para outro? Ah, sim, Mayumi, então. Existe uns 4 tipos de cotingo que as empresas prestam serviço. Então, existe silicone, o cristal, o garaço e o UV cotingo, que é o bicotingo, né? Nós trabalhamos mais com o UV, porque... O UV seria qual? O UV seria esse o mais brilhoso. O mais brilhoso é o UV. Isso. O UV, ele tem 2 camadas. Uma de primer na primeira superfície e na segunda o esmaltação, que seria o verniz. Né? Ele tem uma diferença mais lisinha. Algumas pessoas pensam por ficar parecendo um vidro, se ele vai deslizar, você vai ficar patinando. Sim. Não fica patinando. Tá? Ele não fica patinando. É como se fosse um porcelanato em cima do piso. E esse outro, a diferença é que ele fica um pouquinho mais fosco. Ele fica mais fosco por questão de ser um produto diferente. Mas, na verdade, a gente, para nós estrangeiros, nós não indicamos esse. Por quê? Pela estética, quando termina, todo mundo pensa bem assim, vai ficar coisa bonita. Praticamente, ele vai ficar como fosse o original da casa. Então, todo mundo, quando veja, acha que não ficou satisfatório o trabalho, mas é a realidade desse produto. Tá? A propósito, já aconteceu comigo de um cliente que solicitou o cotingo, na época eu ainda não tinha parceria com o Gilberto, e ele pediu diretamente para a construtora, e realmente saiu do modo um pouco mais assim... Simples, né? Mais simples, né? E ele, mais básico. Quando ele entrou na casa, ele falou, mas não era isso que eu esperava. E realmente, é por mais, acho que por questão de estética, né? Mas estética, ok. E questão de durabilidade, Gilberto? A questão da durabilidade entre o fosco e o brilhoso, ele tem uma qualidade diferente. Por exemplo, o fosco, a durabilidade dele seria menos. Eles falam 10 anos, mas vai depender muito do morador da casa. Agora, o brilhoso, ele pode durar um pouco mais, porque eles são 2 camadas, até ele atingir a superfície original do piso, né? Então, a garantia dele seria 10 anos. Assim, com o cliente ajudando também a cuidar, não arrastando móveis, não podendo, tipo assim, passar nada que seja áspero na superfície. É como fosse você cuidar do seu carro ou dos móveis, nada que agride aquela superfície, então a durabilidade se estende um pouco mais. Com cuidado. Sobre questão de machucar o piso. E aspirador, Gilberto? Porque nossos clientes perguntam. Fica lindo, maravilhoso. E realmente o resultado é uma coisa incrível. Sim. O antes e depois, ele sempre manda as fotos pra gente e a gente fica encantada com o trabalho dele. É algo assim que não tem como, você fica maravilhado ao entrar na casa. E vamos supor, para cuidar, né? Como a gente estava falando, aspirador, que o mais comum, a gente aqui no Japão tem a cultura de não passar
vassoura, Vassoura. jogar água, jogar produto. Não, a gente vai passar o aspirador. Você recomenda para os clientes que passaram, pensam em passar o cotingo, o tipo de aspirador, se pode, se não pode, como que se deve ser Porque feito? tem vários modelos de aspirador. Tem Aspirador. aqueles pequenininhos, sabe? Que a gente aperta um botão, ele sai aspirando e também Sim. passa pano. E tem aqueles outros que a gente vai manualmente. Sim. Tem diferença dos dois, mas qual você acha que é melhor para estar usando? Olha, a Angélica e Mayumi, nós recomendamos aquele Dyson, que seria aquele que tem uma esponjinha aí embaixo. Aquele que você aspira em pé. A gente vai colocar aqui, ó. Sim. Ou também você pode usar, geralmente a maioria tem aquele antigo ainda, que sai arrastando na casa. Mas para que conserve a superfície, pega ele na mão e sai aspirando. Mas depois de o cotingo feito, na verdade, praticamente aspirador não precisa mais. É só você pegar um rodo com um paninho umedecido, passar na casa e está tudo limpinho. Sem produto. Exatamente, sem produto nenhum. Não precisa mais cera, não precisa mais de clean, Não precisa passar cera. não precisa mais agredir a superfície com nada de produto para arrancar a limpeza, porque ele é muito fácil de limpeza. Esses dias você comentou comigo que você passou cera na sua casa. Sim, eu não sabia dessas dicas que o Gilberto estava falando. E na minha casa, o chão era assim. E eu peguei a cera que tem no mercado, na farmácia. Aquele amarelinho? Aquele amarelinho que tem o número 1, todo mundo fala que faz sentido, né? Uau, né? E joguei pela casa inteira e saí arrastando tudo. Assim, teve partes que não ficou assim, tá? Ficou meio fosco. E teve partes que ficou manchado, teve partes que saiu um pouquinho de bolha, assim, ficou muito bom. Sim. Mayumi, a sua pergunta até é a sua experiência, né? Então, isso a gente sempre compara com esses problemas. Sim. Não somente você. A pessoa compra a casa e por falta de informação, ele acaba chegando, e quem não quer uma casa fácil de limpeza, uma casa bonita, limpinho? Porque todos os clientes vão ver que realmente os pisos são foscos. Né? Mas por que o piso é fosco? Porque o material de hoje, eu estou rapidão tirando aqui para mostrar para elas que na verdade o piso é um papel. Né? Isso aqui é geral, tá? A Mayumi e a Angélica praticamente é geral. Quando você chega numa casa, a pessoa toda a vida trabalha em fábrica, nunca mexeu com material de construção. Então ele veja o piso no chão e para ele é madeira. Então ele chega todo contente, comprou a casa nova, eles vão comprar cera. E no mercado hoje existe vários tipos, cera de 1 ano, 5 anos, 10 anos, e tem vários tipos, ali se fala o comercial. Mas porém, esse piso não adere à cera. Quando se aplica a cera, alguns pisos começam a manchar, onde cai água fica branco. No seu caso, se você põe álcool também, ele vai ficar branco o local. Então, o certo, comprou casa, não vai fazer o cotingo, também não passa cera, para que se conserve o original da casa. Passou cera, ele não vai assegurar e não vai aderir para ficar bonito. Algumas construtoras, na hora da entrega, eles falam que se for passar, né, a cera, eles recomendam um que é neutro, eu não sei bem como é que é, ó. Tem um tipo de cera, né? Na verdade, ele não é que ele não aceita, mas tem que ser um específico, né, para aquele sim. piso, porque até então você mostrou aqui que ele é como se fosse um chito, papel, né? Um chito Foi um papel colado, né? compacto, né? Certo. Então, jogou água aqui, já vai inchar tudo, isso aqui vai dar diferença. Sim. Aqui, Angélica e Mayumi, se vocês notar, ele tem um chito, né? Sim. E bem embaixo existe uma camada de papelão. Sim. É nessa camada de papelão que entra líquido. E não é assim, coisa caiu, já estufou. É com tempo de moradia, vai acontecendo. Isso dá muita lavanderia. No banheiro, o pessoal gosta de limpar bastante o banheiro, os vasos sanitários. Então cai água, e vai uma vezinha, vai duas, ele começa a inchar todas as emendas da casa. Então, fazendo a impermeabilização, o que vai acontecer? Vai ajudar a não infiltrar com tanta rapidez. Mas se você usar o método que o japonês usa, que é eles falam zokin, né? Só um pano úmido, fica fácil a limpeza diariamente. Praticamente não vai sujar mais. Então não precisa encharcar. Eu já tive caso de cliente comprou a casa e não por saber que seria fácil a limpeza, ela pegou, eles compraram o pet, né, um cachorrinho, e o cachorrinho fez necessidade na casa. E ela veio de chegar, limpar tudo, depois passar um panão, ela pegou um balde com água, com detergente e jogou na casa inteira. Então, quando ela resolveu, que ela viu que começou as emendas toda estufar, ela ligou para o corretor que vendeu a casa.
E o corretor fez a pergunta para ela, o que você fez para fazer? E ela falou, não, eu joguei água na casa inteira. E isso não podia. Então até a construtora, na verdade, eles vêm por vir, mas na verdade ela que causou aquele dano, né? Sim. Tá? Nesse caso a garantia, na verdade, nem cobre, tá? E normalmente a garantia do piso das construtoras que são mais comuns no mercado é de 2 anos. E outra coisa também que eles sempre falam é que a partir do momento que mexeu no piso, né, Gilberto, que passa Sim. o gotinho, da parte da construtora perde a garantia. Perde a garantia. Como que funciona e no caso a garantia de vocês? Vocês passaram o gotinho, a partir dali então acabou a garantia da construtora. Entre vocês, passando o produto de vocês. Sim. E como que funciona? O cliente ele teria uma garantia em relação ao seu trabalho? Como Sim, funciona? teria. Quando a gente termina o trabalho, a gente termina, eu faço a entrega da casa, eu ando com o cliente na parte de baixo, parte de cima, e ali a gente conversa com os clientes, dos proprietários no caso, né? Então a gente, após a entrega, fica ali uns 40 até 1 hora conversando com eles, trocando informação sobre os cuidados. Então a nossa garantia, o que ela cobre? Eu terminei o trabalho, entreguei o trabalho, tudo para a pessoa. Ela viu que está tudo ok, está tudo dentro daquilo que está combinado. O que a garantia não cobre? Por exemplo, ela veio fazer a mudança. Colocou a geladeira aqui, sem nada, um cobertor por baixo, que seja qualquer móvel, e saiu arrastando a geladeira em cima do piso original, com certeza, pelo peso da geladeira, ela vai abrir um risquinho. Então a garantia não cobre. Um outro caso, por exemplo, se ela derrubar alguma panela, alguma coisa cortante no piso, e ela mesma fazer isso, também a garantia não cobre. Então, todos os danos causados pelo proprietário, a garantia não cobre. O que a garantia cobre? Quando se faz o trabalho, e o trabalho com alguns dias, ou algum tempo, meses ou ano, começa a descamar ou soltar da superfície. Aí a gente volta, e realmente o cotingo, esse UV, ele dá sinais. Por exemplo, a construtora entregou a casa, eu fiz a higienização da casa. De repente tem uma mancha de cola, uma mancha de silicone, e eu não percebi. Passei o produto, então quer dizer, por baixo ele ficou aquela mancha de cola. Então com o tempo aquilo ali vai fazer trincar. Então a gente volta, a garantia vai cobrir. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa jogou um balde de água, jogou água, esqueceu, depende, derramou água, passou a noite inteira e achou alguma brechinha, infiltrou, estufou, também a garantia não cobre. Tá? Então a gente volta, conversa com o cliente, se caso ele machucou e quer que a gente faça o reparo, a gente tem um curso sobre isso, mas a gente faz o reparo. Entendi. Tá? Entendi. E no caso, a gente está falando bastante sobre casa nova. Sim. Em caso de casa usada, que também, um dos nossos clientes também já aconteceu de comprar, adquirir um imóvel usado e já havia o cotingo de uma outra empresa que tinha sido feito. Sim. Tem como, Gilberto? Sim, tem como. Quando eu pego casa usada, geralmente as pessoas me ligam perguntando quantos que é o valor, quantos que é e tal. Então, geralmente, não tem como dizer um valor de orçamento de algo que eu não vejo. Então, eu tenho que ir no local, ver se a casa tem cera, porque se tiver cera, eu tenho que explicar para o cliente, depois que arranca essa cera, ver as condições da superfície do piso, para poder falar para ela se compensa ou não fazer. Porque, geralmente, as pessoas olham e acham assim, um piso que esteja bastante judiado, com quizu, machucadinho. Depois de fazer, tem alguns que pensam, meu piso vai voltar a ficar novinho. Então a gente não pode chegar e passar essa fantasia para o cliente. Eu prefiro ir, explicar para ele que vai reformar uma coisa já usada de bom tempo. Vai dar uma melhorada, vamos pôr 50%? Vai. Mas ficar novinho, como se fosse uma casa nova, não. Na verdade, em caso das vendas que a gente faz também, né, mãe? A gente sempre deixa bem claro que não exige 100%. Né? Muitas das vezes, nossos clientes, até a gente às vezes acaba cometendo esse pecado de querer o perfeito. Né, Gilberto? E você, por trabalhar nesse ramo, você sabe que o perfeito não existe. Né? Por exemplo, no caso você falou, a construtora entregou a casa para vocês. Né? A gente está falando sobre casa usada, mas em caso de casa nova também tem a questão de fez a inspeção, acabou ficando algum quizu, né, assim como na casa usada. E realmente, quando passa o cotingo, ele destaca um destaca pouquinho, o local, né? Que foi consertado. Esses quizu que, por exemplo, enquanto você está passando o produto, você notou, o que você faz, Gilberto? Sim, igual por exemplo, acaba de construir, igual você falou, perfeição ninguém consegue.
Geralmente vai ficar um quizuzinho, caiu a furadeira, eles vão ali, eles passam uma tintinha, uma massinha da mesma tonalidade. Mas o produto que a gente trabalha é a base de thinner. O thinner, onde tiver coisa tipo silicone, tiver tipo massa, restante de massa de papel, ele vai tipo recusar. E a gente vem, então, consegue olhar muito fácil aonde existe um conserto. Tem aquele conserto que o cliente ele já sabe, na hora de fazer o tatear, a vistoria final, ele consegue detectar, bem aqui tem um machucadinho. O japonês põe um adesivo, faz o conserto. E tem uns que na hora que entregou a chave, ele fala assim, Gilberto, bem aqui foi feito o conserto. E aí eu vou ali e a gente tenta fazer o máximo para que não aquele defeito ele fique nunca mais visível. A gente tenta consertar o máximo que der, tipo, passa, para quando passar a pintura, ele fica niveladinho certinho no mesmo nível, tá? Mas existe sim, você falou, não há 100% de perfeição, mas há conserto. Ok, Gilberto, entendemos. Então, a questão do Kizu realmente é uma coisa que você vai percebendo, então não tem jeito, é uma coisa que vai Isso, aparecer. isso é uma questão mesmo de identificar, achar onde está o Kizu, fazer um conserto, um reparo, para que tudo fique originalzinho, bonito depois de pronto. Entendi. Tá? E sobre o lavável, né, que ali cai um pouquinho de água, às vezes vai tirar a roupa, pingou água ali. É uma parte meio úmida ali praticamente, né, Sim. porque vira e mexe cai água. O que seria ser feito ali? Ah, sim. Então, Mayumi, o que acontece? O lavabo e os lugares de sanitário, onde as pessoas lavam final de semana, né? E também a frente da cozinha, onde tem a pia de lavar, são as partes mais umedecem. Então, praticamente, se caso, hoje as construtoras estão modificando. Algumas construtoras põem o piso da casa, primeiro, segundo piso, praticamente todos iguais. Quando chega no lavabo, eles estão botando aquele cushion, que seria o piso emborrachado. Né? Exatamente. Então, quando há o mesmo piso na casa, banheiro, escada, os lavabos, tudo a gente aplica o sistema da impermeabilização. Caso já existe ali um outro modelo que seja dentro dos banheiros e não onde é a lavanderia, aí não se aplica. Naquela parte que é borracha, né, que seria cushion que fala, ali não se aplica o V em cima. Então permanece original, esse porque já é o estilo que a construtora já aderiu para aquela casa. Tá? Entendi. E uma outra pergunta é, depois que você fez esse cotinho, que é lindo, maravilhoso, e nas janelas, quando às vezes a gente fala assim, vamos abrir a janela para a casa tomar um pouquinho de luz, né, para ficar melhor iluminada a casa. E tem casas que tem um monte de janela. Tudo bem? Pegar o sol aqui do vidro, vai ficar tranquilo ou não pode? Ah, tá. Uma boa pergunta, Mayumi. Então, o que acontece? Geralmente, a frente da janela, depois da cortina, ela vai ter no mínimo uns 10 centímetros, mais ou menos que a cortina vai tampar. Então, isso é normal para quem está muito tempo no Japão, sabe que o sol, ele deteriora essa frente da janela. Então, esses pisos, por ser um chito, o que vai acontecer? Com o tempo, ele vai, a parte aonde pega o ultravioleta do sol, ele começa a modificar a tonalidade do chito. Começa a queimar? Começa a queimar. É como se fosse, você põe um papel no sol, ele vai amarelando. Você põe alguma coisa vermelho, ele vai embranquecendo. O piso é a mesma coisa. Então, geralmente, eu não sei se vocês passam, a gente trabalha com isso, nota muito. Japoneses, eles põem aquela tenda na frente da janela. Sim. E a gente geralmente talvez eu pensava que era privacidade, mas não. Porque na época do sol, a janela por ser dupla, a temperatura ela atinge com mais intensidade dentro daquela onde pega aquele raio ultravioleta do sol. Então, pela janela ser assim, então praticamente a frente de janela, ou você põe a tenda na época do sol, ou tem construtora que tem a chata, que dá para você ajudar a conservar a frente do sol. Mas se você não fazer isso, a tendência dele é deteriorar mesmo. Se, por exemplo, seria esse marrom, a tendência é de embranquecer. Se ele é branco, a tendência é amarelar. Então tem vários tipos, a gente se depara com vários tipos. Só em casa que não fez cotinho? Não. A gente tem foto, eu vou enviar depois para vocês. Tem casa que não tem cotinho e o piso ele é marrom, ficou verdeado. Então cada um tem a sua maneira de, vamos dizer, deteriorar, né? E nesse caso que não tinha cotinho, acabou tendo essa modificação de cor no piso,
a pessoa entra em contato com você, que é o caso de, na maioria das vezes, casas usadas. Você consegue mudar isso daí ou não tem jeito, Gilberto? Não tem jeito. Não tem jeito. Por exemplo, se ele está fosco, a gente consegue dar um brilho, mas a tonalidade que ele já mudou permanece. Porque, na verdade, não tem como aplicar uma tinta na superfície, porque tinta não vai pegar em cima desse chito, né? Então, eu até faço o orçamento, mas quando deteriora a tonalidade, praticamente não tem mais o que se fazer. Depois que você entrega o seu trabalho, você faz tudo lá bonitinho, quais os problemas que costumam aparecer ou não tem problema? E qual, assim, o BO, entre aspas, Sim. que você já passou e que hoje você pegou de lição para você? Sim, os problemas geralmente que acontece é nessa questão de machucado. A pessoa, por exemplo, deixou cair um ferro de passar roupa. Ele vai bater e vai afundar esse papelão e vai marcar aqui a superfície. Não trinca, mas ele fica marca. Aí então eu saio, geralmente a gente vai até a residência, o dia que a pessoa marca para fazer isso aí, e a gente chega lá, então a gente vai ver que realmente eles querem exercer uma garantia em cima daquilo que eles danificaram. Então eu posso até fazer o conserto? Posso. Só que aquilo ali, na verdade, não se estende dentro da garantia. Então isso é praticamente um dos mais que eles me ligam. Também sobre a cor que muda em frente à janela. Então eles ligam, aconteceu, está perdendo a cor, está amarelando, está acontecendo alguma coisa. Então geralmente quando a gente termina o trabalho, a gente explica, principalmente pisos brancos, porque o branco, qualquer coisinha ele mostra muito fácil. E ele chega e fala, meu piso ali está amarelando. Então a gente acaba falando, mas você lembra que eu te falei que tem que pôr um sombrite, ou você tem que conservar a janela fechada. Então esses são os problemas que sempre surgem. Mas os restantes, praticamente, eu não tenho ligação. Assim, graças a Deus, a gente não tem esse problema, assim, de estar voltando para consertar coisa que acontece. Porque essa pintura, quando a pessoa me liga, geralmente eu peço foto, se for um pouco distante. Então, geralmente, a maioria que eles mandam foto, na verdade, foi eles que causaram. Porque não tem como. Esse material aqui, para arrancar daqui, só com lixa acima de 400, 300, são lixa grossa, que se ponhar num carro, ele praticamente arranca a tinta inteira. Então é um material forte. Então a gente trabalha mais com esse e não com os outros tipos por questão de durabilidade e resistência. Ele dura mais. O senhor falou sobre resistência e durar mais. E para as pessoas que têm pet, gato, cachorro e até mesmo passarinho, não é recomendado então? Ou recomenda? Até mesmo crianças, Até né? mesmo crianças, né, que querem andar dentro de casa de patinete, de patins, de bicicleta, Sim, Motoquinha. e que sim, motoquinha existe. que tem, né? Então, como seria? Sim, então, Mayumi, o que acontece? Para pet, para criança, para adulto, o cheiro, quando termina, ele tem cheiro de álcool, ou thinner, né? Porque acabou de se fazer uma impermeabilização inteira na casa. No caso, esse cheiro, Gilberto, faz mal para a saúde? Não, não faz. A gente já tivemos cliente que quis acompanhar o nosso trabalho e a gente falou para eles, vocês ficam à vontade. Então eles ficaram observando como que a gente trabalhava, já teve cliente assim. Então quando você começa a aplicar a primeira camada, eles não conseguem ficar dentro da casa. Nós já estamos acostumados, já praticamente quase 7 anos fazendo esse trabalho, então a gente nem usa máscara, por questão de costume, já acostumemos, eu e minha esposa já acostumemos. Mas tem cliente que não consegue. A respeito de criança, vamos dizer, de pets, animaizinho, passarinho, também não faz mal. Porque depois de seco, coisa de um dia, evaporou todo o cheiro da casa. Mas, por exemplo, um cachorrinho de porte pequeno, a pintura vai resistir de boa. Agora, se for um pouquinho acima, um golden, o que seja um outro tipo de animalzinho um pouco porte maior, praticamente ele não vai arrancar, mas que ele vai riscar, vai. Porque aqui no Japão nós temos que ver que os cachorros, eles são muito dóceis. Então, por exemplo, você passa o dia inteiro fora, quando você chega do trabalho, praticamente o cachorrinho fica alegre, brincando. Então, para ele riscar correndo dentro da casa, isso é normal, é comum acontecer. Em caso de ficar com muitos riscos, Kizu, né? E vamos supor, eu sou bem detalhista, eu gosto das coisas tudo arrumadinho. E eu não tô satisfeita. Passou já uns 10 anos que eu já passei meu cotingo, eu tenho meu gatinho, o gatinho foi lá, arranhou tudo. Tem como? No caso, vocês removem e passam de novo? Como que é feito esse processo? Sim, tem como. Depois que aconteceu isso aí, você morou 10 anos, ou que seja menos ou mais tempo,
você está cheio de quizu. Se ele tiver quizu, a gente ainda consegue reformar e ficar novo em folha. Agora, quando ele já tem aqueles beliscadinhos, que começa a levantar o chito, a gente lixa, tenta fazer um consertinho dentro daquilo que o cliente vai estar ciente, refaz, fica novo novamente, tá? Então isso é normal. Aqui uma sugestão que eu estou dando. Tem um cliente que vai pegar a casa no final do mês e ele pediu para mim, Gilberto, eu sei que você tem os seus métodos de trabalho, tem que obedecer da forma que tem que ser feito, mas teria como você fazer a primeira cola 2 camadas? Minha casa ficar com 3 camadas por questão de... ele falou para mim, eu acho que vai ficar melhor, mais grosso um pouquinho. Tem como fazer? E eu falei, não tem. Se você realmente quer, a gente faz. Então a gente acaba ouvindo os clientes e tentando seguir dentro da regra da pintura, fazer também um pouco para ficar melhor. Então a gente vai estar fazendo. Então tudo é de se conversar, para que se conserve um pouco mais a superfície do seu piso. Tá? Entendi. Ok. E no caso de clientes que já estão, né, como eu disse, eu estava morando já na casa e eu tô com os meus móveis todo dentro da minha casa. Sim. Como que pode ser feito? Eu teria que pagar para uma empresa retirar todos os meus móveis eletrodomésticos para você vir fazer esse trabalho ou não? Como funciona? Sim. Então, esse trabalho, ele é um trabalho de 2 dias, igual eu falei, 1 dia e meio a 2 dias. Mas quando existe já o morador, a gente se esforça em fazer em 1 dia. Agora, essa questão da mudança, por exemplo, um exemplo para você registrar. O cliente, ele comprou a casa e não sabia que precisava, que seria uma opção para ele conservar. O que ele pode fazer? Entra em contato com vocês, passa a localidade, a casa, qual é a construtora, e caso ele não passou cera, a primeira pergunta que eu pergunto aos clientes, ele quer fazer, mas já mora, eu pergunto, você passou cera? Se ele falar que não passou cera, a gente agenda um dia e a gente tira aqueles móveis. Se tem o quarto de tatame ainda, a gente põe todos, por exemplo, geladeira, armário, as partes mais pesadas ali dentro do quarto de tatame, deixa a casa primeiro e segundo andar vazio, se tiver sacada em cima, põe tudo para fora, e a gente vem e faz tudo no mesmo dia. Começa umas 6 horas da manhã, quando é 5, 6 da tarde, está entregando a casa para ele devolver tudo de novo no lugar. Semana passada nós já fizemos uma desse jeito. Então dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Eu recomendo fazer quando a casa está zero. Pegou a chave, faça o revestimento do piso. Nessa questão, Angélica, por exemplo, a pessoa está há muito tempo e não soube, porque a maioria pensa que é pela estética, pela boniteza, mas não é. É mais para conservar a superfície. Por exemplo, nós que não limpamos a casa, os homens não sabem disso. Mas o piso, quando ele é fosco, ele é áspero, ele é ruim de limpar. Então não é pela boniteza. A maioria, quando chega, fala, ai, muito lindo. Mas não é pela boniteza. É mais para conservação da superfície. Tá? Mas dá para fazer sim. É só mandar o orçamento para vocês. A gente veja onde é a região, veja a possibilidade. Mas só dá para fazer em 1 dia no verão. No verão. Inverno... Agora passou do mês de novembro para frente, já não dá. Quando a temperatura cai demais, não dá, porque precisa de secagem. Período de muita chuva também não dá. Influencia? Influencia, porque geralmente os brasileiros tem sofá grande, mesa grande, então tem que pôr para fora. Sim. E se tiver uma garagem, dá para fazer. Agora não tem a garagem, aí não tem como pôr lá fora os móveis. Você citou sobre brasileiros costumam ter móveis, eletrodomésticos grandes. Sim. Isso interfere o peso dos móveis? Porque assim, você comprar uns móveis que tem, né, em sites japoneses, você pode perceber que chega numa caixinha, você mesmo chega ali, monta rapidinho, põe ali, né, e dura o quê? Uns 5 anos no máximo, né? Sim. Agora, tem algumas lojas que vendem alguns móveis eletrodomésticos perfeito, lindo, a gente fica encantada com esses materiais. Sim. Isso influencia o peso? Por exemplo, piano. Sim. Eu amo piano. Se eu colocar um piano clássico ali, o que acontece? Sim, influencia. Como a gente não trabalha... Eu tenho a minha formação, eu sou pedreiro. Então a gente tem conhecimento dentro dessa área. Igual, por exemplo, tem pessoas que me ligam, Gilberto, depois que eu fiz o cotinho, meu piso ficou ringindo. A sala, um canto da sala, no meio da sala, alguma parte está ringindo. Então, na hora, eu vou e falo com a pessoa, não é o cotinho, porque o cotinho não vai fazer ringir.
Mas os móveis hoje em dia, os móveis que os brasileiros estão adquirindo são móveis pesados, que passa aí a sala mais ou menos passa de quase 600 quilos entre sofá, mesa de jantar. Então aquelas molas que tem embaixo das casas, geralmente ela vai ter o primeiro ajuste, né? Com o morador, com a mudança. Mas quando se põe um peso acima daquilo que é natural de casa de japonês, ou essas construtoras, o que vai acontecer? A mola vai dar aquela ajustada. Aí é onde que ela ajusta no peso que tá, só que vai ficar uma folguinha. E essa folguinha, quando você chega, anda na casa, você sente fazendo aquele rigidinho. Então não tem nada a ver com o cotingo nem com o piso. E sim, a mola deu uma ajustada, aí geralmente as pessoas acabam ficando um pouco chateadas com aquela situação. Aí eu acredito que vocês devem receber ligação. E geralmente acaba, por isso que eu falo para você, se tem uma imobiliária que você comprou e ela está ali para te dar um suporte, na verdade a imobiliária só vai fazer a ponte, né? Vai ligar na construtora, a construtora vai lá olhar. Se for caso de ajuste, com certeza vai ser solucionado o problema. Então isso é normal acontecer. Questão dos móveis pesados mesmo. Tá? E uma coisa que também a gente sempre ouve falar, né, dos responsáveis da construtora, é que a madeira, conforme o tempo, ela mexe. Então, como é que funciona? Eu acho que tem as suas placas, né? Sim. Que são encaixadas e você passa a camada do cotinho. Fica alguns vãos. Como é que funciona, Gilberto? Isso é verdade? É verdade. Mexe pra lá, pra cá? É verdade. Eu tive uma cliente e geralmente ela reclamou que a junção no verão fica de um jeito e no inverno diferente a abertura. Então na hora eu até achei um pouco esquisito isso aí, porque para mim era novo também. Então quando o japonês da construtora veio, ele falou para ela, eu vou te dar aquela siliconezinho da mesma tonalidade. Então ele falou para ela, você vai fazer isso aqui todas elas juntas, para poder, porque na época do verão ele abre um pouquinho, delata, e depois no inverno ele junta de novo, ou vice-versa, depende disso aí. Até para mim era novo, mas o próprio engenheiro da construtora falou para ela. E trouxe um silicone para fazer a junção. Então não é uma coisa que não tem defeito, isso não é um defeito. Já é o jeito de trabalhar da madeira. A madeira, na verdade, ela trabalha. Porque a gente vê no Japão que as casas são feitas todas os esqueletos de madeira. Então na época de Shin, né, eu acredito que vocês, geralmente a pessoa fala, o papel, peguei minha casa, estava tudo fechadinho, mas agora o papel abriu um cantinho. As casas trabalham. Então, por esse motivo que a casa não tem rachadura, ela aguenta terremoto, porque quando ela dá aquela vibração. Então, quer dizer, qualquer papel que você dá porque o papel está esticadinho na junção. Qualquer vibraçãozinha, então é comum o silicone abrir, de repente alguma coisa. Eu sempre falo, a melhor coisa, terminou, está dentro da garantia, liga, a construtora vai vir, porque isso é geral, acontece. Tem casas que constrói e demora 4 ou 5 meses para vender. Então, quando termina de vender, o japonês responsável vem, faz a vistoria. Algumas coisas são reajuste que precisa ser feito, né? Mas acontece assim, esse barulho da junção, na verdade a madeira trabalha, né? Trabalha. Entendi. Uma pergunta, né? Já chegou pra você uma situação que, Gilberto, vem aqui fazer cotinho na minha casa, chegou lá, o chão tava de um jeito que não tinha nem como fazer cotinho, porque de repente, uma casa assim, um exemplo, tá? Uma casa bem antiga, o chão tá bem judiado, e chegou a situação de você falar, olha, não dá nem pra fazer cotinho, é melhor trocar o piso? Sim, já chegou. Já chegou e na verdade, por essa questão de brasileiro e brasileiro, ou que seja peruano, e nós conversando, eu nunca tento fazer algo que vai me prejudicar. Geralmente eu tento fazer um orçamento dentro daquilo que eu vejo que vai ficar satisfatório no final para o cliente. Porque se eu vejo que vai ficar bom no meu tempo de trabalho, realmente eu vou fazer porque eu sei que vai dar um trabalho satisfatório. Agora, quando eu vejo que não dá e a pessoa insiste, eu até falo, eu vou fazer, mas não fica satisfatório. E geralmente acontece isso aí muito. As pessoas ligam, quando a gente vai, a gente explica, não vai ficar satisfatório pelo desgaste já do piso. Então a maioria acaba talvez achando uma segunda opção, que é colocar um outro revestimento em cima, que sai praticamente um bom preço e fica tudo novinho, né? E existe algum tipo de piso, que nem esses aqui são os comuns de uma das construtoras, né? Sim. Mas existe algum tipo de piso que ele é mais forte, que ele aguenta nós mulheres andar de salto?
Claro que ninguém anda de salto dentro de casa, mas aguenta nós andar de Sim. salto dentro de casa, soltar os cachorros para correr, Tem. que dure mais? Sim, a empresa de reforma em si, ela já trabalha pensando em tudo isso. Hoje as casas, tanto faz casas, essas casas que a gente compra pronta, ou casa mandado fazer. Praticamente o material, praticamente quase todos iguais. Eu já trabalho quase 7 anos. Até hoje eu acho que eu nunca fiz um piso de madeira 100%, que seria madeira desde a parte de baixo, madeira maciça. Então não existe a madeira no piso. Não existe. Como você explica esse material que está aqui, ó, no meio? Esse aqui é o papelão, esse aqui é comprensado, que seria Madeira lâminas prensadas, né? Mas madeira mesmo existe, mas o preço final acaba muitos não aderindo essa questão do piso de madeira por questão do preço, né? Mas E existe. sobre esse piso que é mais forte, mais resistente, você faz? A gente faz também. A gente tem, igual por exemplo, esse aqui, essa tonalidade. A pessoa estragou, deu defeito, não gostaria de reformar, queria pôr um outro piso. A gente leva o catálogo até o cliente, ele escolhe qual a tonalidade que ele quer pôr em cima. Praticamente vai ficar a mesma cor, ou pode mudar a tonalidade, mas já existe no mercado de reforma um outro modelo de pisos que aguenta, por exemplo, andar de sapato, pode ter cachorro de grande porte, pode pôr móveis. É mais para esse piso seria, vamos dizer, o meio porte, não só residencial, mas pode ser comercial também. Então, para uma residência, ele vai aguentar muito mais do que esse. Aquele outro, você pode jogar um martelo, pode pegar uma faca, jogar uma panela, ele não danifica. Tá? Seria uma segunda opção para uma reforma. Ele é como se fosse 2 desses, assim? Não. Ou ele é fininho assim? Ele é fininho, ele é com 2,5 mm a 3 mm, que seria mais ou menos um pouquinho mais do que esse estilete aqui, né? Só que praticamente depois de colocado em cima, a questão da abrasão da pancada, ele tem mais resistência. O material dele em si é mais forte, porque esse aqui, na verdade, eles é duro. E esse outro material, ele é mais macio, como fosse uma borracha. Então bate e não danifica. E esses aqui, ele danifica muito fácil quando cai algo pesado, porque ele cai, tá firme, então ele acaba dando aquela beliscadinha. E nesse material também dá para ser usado cotingo? Não, esses materiais já não dá. Esse UV não dá. Porque o UV, essa é a diferença, Mayumi. O UV, ele é secado com luz, UV, que é aquela luz quente, aquela luz tem 1000 watts de potência. Então é uma luz forte, muito quente. Se você segurar na mão, ela praticamente dá queimadura, né? Porque na verdade ela foi feita para secagem. Aí existe um outro tipo de revestimento que dá para fazer. Mas geralmente não há necessidade, porque ele também tem brilhoso e tem fosco. Os pisos, né? Tem brilhoso e tem fosco. Então vai à preferência do cliente. Mas existe uma imensa leque de opções para quem quer fazer uma reforma de piso. Tudo isso aí existe, é só procurar vocês e a gente acaba trazendo, porque a maioria das pessoas não sabe desses detalhes, se faz uma reforma ou se faz um piso novo. Essa questão de você fazer uma recapagem, vamos dizer assim, Angélica, é que você não precisa mexer em nada da casa. Portais, porta, pia, fica do mesmo jeito. Porque pela espessura dele, ele consegue passar nas emendas da porta tudo sem danificar. Tá? Mas dá para fazer sim. E no caso você trabalha com piso, seu forte é piso, né? Sim. Você também troca tatame? Sim, trocamos tatame. Para mim se tornou fácil entrar no ramo de construção, de fazer isso aqui, porque como eu já faço a reforma, então eu já tenho noção quais materiais da casa. O que tem que ter um cuidado. Você já trabalha com reforma, então? Já trabalho com reforma. Hoje, a nossa empresa faz revestimento de piso. Mas na área de reforma, a gente faz também de tudo. A parte de reforma, troca de piso, troca de tatame por piso, faz poto LED, faz painel de televisão, faz tudo. Então, isso eu não faço terceirizado. Isso quem faz sou eu. Então, quando a pessoa me chama, então é eu que faço. Porque tem esse trabalho terceirizado também, igual no caso de vocês. Talvez você faz, e geralmente aconteceu isso comigo, de terceirizar, e geralmente você não sabe como que vai ficar depois de pronto. Existem bons profissionais, e tem pessoas que talvez ele não entendeu qual foi a vontade do cliente. Então por isso que é bom você ter esse contato com o cliente, ver qual é o gosto dele,
e fazer algo naquilo que ele vai ficar satisfeito. Mas a gente faz de tudo. Então, para mim, se torna mais fácil, porque eu não faço algo que eu não conheço, eu faço algo que eu já mexo. Então, eu consigo manipular o trabalho dentro daquilo que não vai danificar, não vai estragar a casa do cliente, e eu vou até onde eu sei que eu posso ir. Então, eu falo para o cliente, até aqui nós vai, daqui não pode mexer mais, porque vai te prejudicar. Uma pergunta. Agora tá verão, mas logo logo vai chegar o inverno daqui é tenso, é Sim. muito frio. Tem pessoas que costumam usar aqueles tapetes que ligam na tomada, que esquentam o chão. Sim, sim. Ou mesmo tem algumas casas que já são mais assim, tecnológicas, avançadas, Que tem um que sistema tem de aquele sistema aquecimento. de aquecimento. No caso, para quem passa contínuo, teria algum problema? Não, a temperatura até 120 graus ele aguenta. Que na verdade 120 graus praticamente, eu acho que não existe, né? Uma temperatura de chão nisso aí. Mas caso até 120 se você ponhou e deixou um pouquinho, pode tirar de boa, não danifica. Tá? Mas se, por exemplo, você deixou um estobo e seja aquele estobo de querosene que pega de fogo, né? Sim. Então tudo isso aí você tem que ver. Geralmente ele não vai danificar nada por estar próximo do chão, né? Não danifica, tá? Não danifica. Entendi. Ok. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de pedir para você, Gilberto, para dar um recado para o pessoal que está pensando em fazer um coaching ou que já fez, né? O que você gostaria de passar para o pessoal sim. sobre o seu trabalho? Agora vai fazer a sua propaganda. Seu Sim. marketing. Então, para quem compra casa, a gente já está há algum tempo e a gente já acompanha muitas entregas de chave. Depois do corretor, eu sou o primeiro a chegar na entrega da chave. Geralmente os corretores estão entregando a chave ali, eu estou lá quase esperando a entrega. Então eu sou praticamente o primeiro. Então, para você que está comprando uma casa e quer que ela dure um pouco mais, os cuidados, sempre tem algumas coisas opcionais que dá. Igual no caso vocês, como corretores, vocês sabem aquilo que vai ser benefício para o seu cliente. Então eu sempre falo, primeiro passo, comprou casa, mesmo que não vai fazer comigo, mas procure uma empresa, faça um orçamento, tire suas dúvidas, mas faça o revestimento de piso. Porque depois de entrar, apoiar a mudança, e a pessoa começa a ver que precisava ter feito, depois daquele trabalho todo de tirar para fora, aquilo que realmente precisava ter feito logo no início, a pessoa talvez achou que seria só mesmo uma embelezação, vamos dizer assim, né? Então hoje eu falo, não é embelezação, é um sistema que japonesada fizeram para ajudar a conservar a superfície. Então, aos futuros clientes que vão fazer seu contrato, igual vocês trabalham com contrato antecipado, né, da compra, né? Então, você fez o contrato da compra da casa, veio até uma imobiliária, a Alfa, vem, aqui vai ter o sample, a amostra, dá uma olhada, tira suas dúvidas, né? A Angélica está aí à disposição, nós estamos à disposição, tire suas dúvidas, mas não largue de fazer, tá? Quer conservar? Faça o V cotinho. Não seja o V, faça o garaço, mas faça alguma coisa na superfície para aguentar um pouco mais. Isso aí, gente, não vai lá comprar a cera do mercado, como é que é? O Alzinho, o amarelinho. Por da mais que tampinha tá vermelha. escrito que é o pitibão mais vendido do Japão, gente, não cai nessa como Não. eu caí, porque senão o chão da sua casa vai ficar feio. Isso mesmo, gente. Se vocês querem conservar o seu piso, assim como o Gilberto. Hoje o Gilberto passou informações super valiosas. Você que já tem a sua casa, passou e de repente não sabia de nada disso, ou se você futuramente pensa em passar, também aqui está a dica desse vídeo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para quem você conhece, Sim. amigos, parentes, colegas de trabalho, para todos estarem cientes de como funciona esse processo do coaching. Então, continuem nos acompanhando, vamos estar apresentando mais trabalhos sim ainda para frente. E muito obrigada. Mayumi, quer falar alguma coisa? Muito obrigada, seu Gilberto, porque me ensinou e me educou de como cuidar melhor da minha casa. Sim, claro, mãe. Eu acredito que igual vocês, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês, vocês estão na comunidade. Então é um jeito fácil de conscientizar a pessoa, né, a de adquirir ou também de ter um cuidado depois, né? Eu quero agradecer vocês duas, a empresa, por nos abrir essa porta para trazer um esclarecimento. Se todos tivessem essa preocupação com seus clientes, porque eu penso, eu já trabalho assim fazendo prestação de serviço e a nossa prioridade é que o cliente fique satisfeito com aquilo que nós estamos vendendo. Eu acredito que para vocês
os seus clientes futuramente, igual fala, vai ficar mais fácil. Eles vêm ao escritório, vai ter um sample para eles olhar, ver a diferença, tá bom? Mas estamos à disposição. Obrigado, a Angélica, Muito Mayumi, obrigada por ter vindo aqui. a empresa Alfa, por abrir as portas para a gente trazer esse informativo, tá? Obrigado, Deus abençoe todos os clientes e futuros clientes da Alfa. Ok, então vamos encerrar o vídeo aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau.